Boa tarde, turma. Aqui é a professora Dona Oliveira e hoje vamos falar sobre o reino Monera. O reino Monera reúne seres unicelulares e procarióticos. O que são seres unicelulares, que apresentam uma célula, e procarióticos, que apresentam células bem simples. Os principais representantes desse reino são as bactérias e as árqueas. Vamos começar com as árqueas. Árqueas são seres procariontes de células simples que conseguem sobreviver em ambientes em condições extremas, como pântanos, salinas, poças vulcânicas ou lugares muito gelados. Então são seres bem simples, bem rudimentares que conseguem viver em ambientes extremos. E aí nós temos as bactérias. Bactérias são seres unicelulares, procariontes, células simples, como nós já vimos, que podem ser parasitas, parasitando algum ser, podem ser de vida livre, vivem no solo, água salgada, água doce ou mesmo no ar, em suspensão. E aí nós temos a estrutura das bactérias. Vejam bem, a célula bacteriana ela vai apresentar uma parede celular por fora, depois uma membrana plasmática, depois um citoplasma, que é essa parte de dentro da célula, depois nós temos o DNA que é o material genético da célula. Esses pontinhos menores, que são os ribossomos, e depois nós temos os flagelos, que algumas células bacterianas têm e outras não. Aí nós temos a reprodução das bactérias. As bactérias se reproduzem por divisão binária, ou seja, uma bactéria mãe se divide em duas bactérias filhas idênticas. Aí nós vemos a bactéria célula mãe, aqui sofre um processo de bipartição, ou seja, de divisão. Mas antes de dividir, ela vai duplicar o material genético, o DNA. Veja bem, aqui na célula mãe apresenta só um material genético. Depois ela vai ter que duplicar esse material genético, se dividir por um processo que eu chamo de bipartição e formar duas células filhas idênticas à original, a célula mãe. Então esse processo aqui de divisão, de reprodução das bactérias, ele é um processo que vai gerar células idênticas. E a gente tem as diversidades de bactérias. Nós temos as bactérias autotróficas fotossintetizantes, que produzem seu próprio alimento, e fotossintetizantes porque utilizam a luz para produzir esse alimento. Junto com as algas, elas produzem oxigênio e habitam ambientes aquáticos. Como exemplo, nós temos as cianobactérias. Outros tipos de bactérias que nós temos são as bactérias autotróficas quimiosintetizantes. Elas vão utilizar substâncias inorgânicas como ferro, enxofre ou nitrogênio para produzir seu alimento. Exemplo disso, nós temos as nitrobactérias, que são bactérias que se fixam junto a raízes para poder sintetizar o nitrogênio do ar. E outro tipo de bactérias que nós temos são as bactérias patogênicas, bactérias que provocam doenças tanto no ser humano quanto em outros seres vivos. Nós temos como exemplo o M. tuberculosis, que provoca a tuberculose, e o M. leprae, que provoca a lepra ou a hanseníase. Mas nós temos outras infinidades de bactérias patogênicas. E nós temos as bactérias decompositoras, que participam do processo de decomposição da matéria orgânica. Como exemplo, a gente tem os lactobacilos acidofilos, que são aqueles lactobacilos que nós tomamos para os intestinos, porque ela ajuda no processo de decomposição. Então, nós vimos hoje sobre as bactérias. Vou passar a atividade e as páginas do livro para quem tem o livro. Boa tarde, bons estudos!